Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um dia na Terra. Respira fundo, solta o ar pela boca e agradeça ao Pai por mais um dia na Terra. Pai, nós te agradecemos por esse dia lindo e maravilhoso que o Senhor fez para nós. Gratidão, Senhor. Que o teu Espírito dirija o nosso espírito, que o nosso espírito guie a nossa alma e que a nossa alma governe sobre todas as coisas e o nosso corpo desfrute do melhor dessa terra. É isso, amados! Bora viver um dia maravilhoso, um dia extraordinário, um dia tremendo, o melhor dia da nossa vida. Bora viver o melhor dia da nossa vida. É isso, queridos. Eu deixei gravado aqui, Mateus capítulo 8. Hoje eu vou ler Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, onde Jesus cura o paralítico de Cafarnaum, onde Jesus convoca Mateus, Jesus come com os pecadores, ele fala sobre o jejum, ele fala sobre o pedido de um chefe e a cura de uma mulher enferma, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Jesus ia por todas as partes fazendo bem a seara e os trabalhadores. Tudo isso ele fala aqui no capítulo 9 de Mateus. Queridos, a Bíblia é um livro milenar e nós aprendemos com ela, porque a Bíblia ela é o nosso manual de instrução. E aqui eu estou lendo as falas de Jesus. Eu estou lendo aqui as falas de Jesus. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. As pessoas queriam intervir nos ensinamentos de Jesus. Eles queriam, sabe o quê? Criticar. Eles queriam o quê? Falar mal do Senhor Jesus. Estão falando mal de você hoje? Estão te criticando? Criticaram a Jesus, amados. Criticaram o nosso mestre. Falaram mal do nosso mestre. Então, queridos e amados, amadas e amados, não temas o que te possa fazer o homem, não temas o que o homem está falando a teu respeito. Tem uma coisa que é certa, o que a pessoa planta, ela colhe. Se eles estão falando a verdade, vai fazer o quê? Mas se eles estão falando mentira a seu respeito, deixe pra lá, vai fazer o quê também? Eles querem fazer isso, então não esquente a sua cabeça com isso. Não dê bola para isso. Conte. Por exemplo, vem alguém e fala, alguém falou de você. 1, 2, 3, 4, 5. Respira fundo e fala, é só isso que eles podem fazer, que é o que estão dentro deles. Está tudo bem. Não guarde no seu coração nem mágoa, nem ódio, nem ira, nem rancor. Perdoa essas pessoas e vai viver a sua vida. Viva a sua vida. Sabe por quê, amados? Nós iremos dar conta de todas as palavras que nós falamos. Então, deixe
a pessoa viver aquilo que ela quer viver. Porque ela está plantando, certamente ela vai colher os seus frutos. Aí disse, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele na casa e à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Jesus veio chamar pecadores para que se arrependam. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Nestes dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos, ambos se conservam. Gente, tudo isso que eu estou lendo aqui são as palavras de Jesus quando ele viveu na terra. São os seus ensinamentos. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. A mulher ficou curada. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastado o povo, entrando Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Jesus, ele ia fazendo milagres e mais milagres. Partindo Jesus dali, seguiu-se dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-te conforme a sua fé.
e abriram-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-se trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou ao mudo, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, é que ele expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós terminamos de ler aqui Mateus capítulo 9, onde fala várias passagens de Jesus. Ele fez tantas curas, tantos milagres, e hoje ele continua vivo dentro de nós, fazendo milagres, maravilhas e curas também ainda hoje. Ainda hoje, ele fez no passado e ele continua fazendo hoje. Eu sou experiência viva de muitos milagres que Jesus fez na minha vida e através da minha vida, na minha família, para os meus amigos que estão à minha volta, as pessoas que estão em volta de mim. Muitos e muitos receberam milagres. Milagres que a medicina, ela fica sem saber por que aconteceu o milagre. Milagres de cura de enfermidades que médico falou que nunca mais, que não seria curado. Milagres de útero sendo aberto para gerar filhos. Muitos, não foi só um milagre. Não foi só 2 milagres de gerar filho no útero. Foi vários milagres. A prova viva eu tenho na minha família. Milagres de crianças nascendo de útero seco. Útero que nem menstruava. E Deus fazendo milagres e maravilhas. Eu sou prova viva dos milagres do Senhor. Eu tive um acidente de caminhão, eu tive 2 acidentes de caminhão. O último acidente que eu tive, eu fui bater no caminhão para parar, ele ia fazer uma curva, uma rotatória, e eu não vi que ele ia fazer uma rotatória, então eu levantei e fui bater na cabine do caminhão para parar. Eu tinha 19 anos na época. Foi em Miguelópolis. Foi ali nos asfaltos ali de Miguelópolis. Quando eu fui bater para o moço parar pra gente descer do caminhão, eu e minhas irmãs, eu caí no asfalto e saí rolando pelo asfalto. E eu fiquei com um problema seríssimo na coluna. Seríssimo. Fiquei usando uma espuma grande, dessa altura mais ou menos, com um buraco no meio, para eu sentar, por causa que o bico, esse biquinho que a gente tem no finalzinho da coluna, aconteceu algo nele que eu não conseguia sentar. E ali o médico de Ituverava me disse, para mim e para os meus pais, ela não vai poder nunca mais cair, nem carregar peso, nem carregar 5 quilos. Dos meus 19 anos, queridos, eu fui vivendo a minha vida. Louvado seja o Senhor que eu conheci a Cristo aos meus, me parece que 23, 24 anos que eu conheci a Jesus Cristo.
E ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. A minha coluna ficou tão sensível que ainda hoje ela ainda sai do lugar muitas vezes. Porque conforme o exercício que eu faço ou conforme o peso que eu pego, ela sai do lugar, ela sai um palmo assim do lugar. Esse dia mesmo eu tava numa amiga minha, aí eu fui mostrar pra ela e eu senti que ela tava meia dolorida a coluna. E quando eu fui medir, ela tava fora do lugar, um tanto assim mais ou menos. Mas como eu adquiri uma fé no Deus vivo, eu só mido ela e ela faço assim com as mãos, se ela estiver fora do lugar, ela começa a voltar no lugar. E eu continuo vivendo a minha vida, continuo fazendo o que tem que ser feito, continuo limpando o meu lar, fazendo o que tem que ser feito. Só que assim, eu não exagero mais, porque agora eu já cheguei aos meus 66 anos. Então eu não fico exagerando como eu exagerava quando era mais nova. Mas eu tive meus 3 filhos, Denis, Daniel, Davi, carreguei, gestei eles no meu útero, carreguei aquelas crianças no meus colos, no meu braço. Meu filho, o primeiro filho, ele tinha crise de bronquite. Então eu morava em uma fazenda. Quando ele dava crise de bronquite, a gente não tinha carro na época, eu tinha que carregar ele uma distância bem grande no colo para levar ele ao médico, pegar o ônibus na rodovia e levar ele ao médico. Então, queridos, eu vivi e vivo milagres até hoje, até hoje. Eu vivo os milagres do Senhor na minha vida e à minha volta, vejo muitos milagres acontecer. Muitos milagres aconteceram. Meu esposo teve 2 começos de infarto e um AVC. Chegou a esquecer o braço, a não me conhecer, a conversar todo enrolado, a não andar direito. Uma madrugada. E o Senhor fez milagre. Dentro de um dia, uma noite, o Senhor fez milagre na vida dele. Ele voltou a falar, ele voltou a mexer com os seus braços, suas pernas. Ele teve para amanhecer no domingo esse começo de infarto, esse AVC, o último foi o AVC. E, queridos, e na segunda de manhã ele estava dirigindo o carro para Pedregulho e para Franca. Hoje ele trabalha sem nenhuma sequela. Toma remédios? Toma, porque o sangue coagulou no coração, jogou para o cérebro. Então foi feito vários exames, muitas coisas, e ele toma as medicações sim. Toma remédio para o coração inchado, toma um remédio para 2 começos de infarto que ele teve, toma remédio para o AVC que ele teve. Ele toma várias medicações, mas sabe o que acontece? Meu esposo continua trabalhando normalmente como tratorista. Meu esposo não tem nenhuma sequela. Ele sabe nome de cartão de crédito, ele sabe as senhas. Gente, isso é milagre do Senhor. Esses dias eu filmei ele subindo lá em cima para mexer ali no secador do café. É milagre que eu vivo na minha vida todos os dias. É milagres e mais milagres. Eu só tenho que agradecer a esse Jesus que vive em mim. Ele vive em mim, ele vive conosco aqui na terra, através do Espírito Santo. E ele faz milagres, ele faz maravilhas. Então vamos ficar por aqui, agradecendo o Senhor por mais um dia e crendo que o Jesus do passado, ele é o Jesus do presente e ele será o Jesus do futuro. Mas vamos viver o hoje? Vamos viver hoje intensamente e intencionalmente, fazendo o melhor que nós podemos com as nossas mãos? Fazendo o melhor que nós podemos? Falando coisas maravilhosas, boas para as pessoas que estão à nossa volta? Fazendo o possível e até mesmo o impossível,
muitas vezes acontecer para nós e para a vida das pessoas, porque é Jesus que habita em nós. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Um beijo a todos e até mais.